Amém. Deus é maravilhoso. Amém? Boa noite, amados e queridos irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que tempo precioso esse tempo de celebração com a igreja. Pastor Erivaldo, muito obrigado, querido, pelo privilégio de estar aqui nestes 59 e começando hoje já as celebrações do 60 anos da Igreja Batista da Graça. Quanta coisa linda acontecendo aqui nesse final de semana, a igreja avançando, vibrando e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado, sendo proclamado. Isso é maravilhoso, queridos, e desde já, pastor, minha gratidão pelo convite, a honra de estar aqui com os irmãos, um tempo tão precioso de convívio, com tanta gente querida, tanta gente preciosa, pessoas que oram, eu sei de muita gente que ora por mim, ora pela minha família, ora por missões. Muito obrigado, queridos. Peço que os irmãos continuem orando por mim, pela Convenção Batista Brasileira. Orem pela nossa Semana Batista em janeiro, que acontecerá aqui em Salvador. Será um tempo de celebração, de festa. Vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor e proclamar as maravilhas do Evangelho de Cristo Jesus. Convido a você a fazer a sua inscrição, a participar conosco e orar por esse tempo que teremos aqui em janeiro com a Assembleia da Convenção Batista Brasileira e toda a programação da Semana Batista. Louve e agradeça a Deus pela história, pela vida dessa amada igreja que tem sido sal e luz aqui em Salvador, no Brasil e até os confins da terra, e vamos continuar avançando e proclamando o Evangelho de Cristo Jesus em todos os momentos, em todas as oportunidades. Mais uma vez, parabéns, pastor Erivaldo, da igreja, pelo aniversário e também pelo lindo trabalho que esta igreja tem feito, trabalho de compaixão, de misericórdia com o SECOM, que hoje inaugurou mais uma área de atendimento, fisioterapia, e que vai abençoar muitas pessoas. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor que avança e que proclama a bondade e a misericórdia do Senhor. Irmãos, eu disse que ontem e hoje, ser crente é a melhor coisa na vida. Servir a Jesus é a melhor coisa que existe. Olha, adorar o Senhor. Eu estava aqui cantando e louvando ao Senhor junto com os irmãos, e parece que a nossa alma quer pular para fora. Não sei se você sente isso. Mas a alma, você sabe quando a gente adora o Senhor? Quando a gente adora o Senhor, a nossa alma, ela vive a plenitude da existência dela. Você entendeu? Quando a gente adora a Deus, em espírito e em verdade, a nossa alma, ela entra na plenitude da sua existência. Porque ela foi criada para adorar e glorificar a Deus. Não é cantar apenas. Cantar é bom, a música é boa, a música faz bem para a saúde. Mas existe uma diferença entre cantar e adorar. Quando a gente canta e adora o Senhor em espírito e em verdade, há uma plenitude na nossa alma, irmãos. Isso traz um contentamento, uma paz. Isso traz uma alegria, traz uma plenitude de espírito que nada no mundo pode conceder. Nenhum entretenimento, nenhuma viagem, nenhum passeio, nenhuma festa, nada que você participe, consegue trazer a plenitude à sua alma do que quando você adora a Deus. Queria que você aprendesse isso. Que adorar a Deus, vir à igreja para estar adorando, ou adorar o Senhor em qualquer outro lugar, você leva a sua alma para a plenitude da existência dela. Às vezes eu estou adorando ao Senhor aqui, cantando e louvando ao Senhor, e parece que a alma quer pular para fora, de tanta alegria, de paz, de contentamento, de plenitude de existência, no louvor e na adoração ao Senhor, na presença de Deus, a nossa alma encontra a sua plenitude de existência. Às vezes a gente investe a vida, trabalha muito, e a gente busca momentos de descanso, momentos de entretenimento, a gente busca momentos de felicidade, mas a plenitude da nossa felicidade, a plenitude da nossa vida está em Deus, em Jesus, no louvor e na adoração. Por isso não perca uma oportunidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade.
Quando você acorda de manhã, quando você começa o seu dia, adore ao Senhor. Quando você anda no seu carro, quando você está na sua casa, com a sua família, sozinho, onde for, em espírito e em verdade, adore o Senhor, pois nós fomos criados para adorar e estar em comunhão com o Senhor. Deixe-me ler um texto bíblico que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse texto, irmãos, é uma resposta a Gênesis 3. Em Gênesis 3 há uma tragédia, a tragédia da espécie humana. O Senhor criou o ser humano, Ele arquitetou o ser humano para que ele estivesse sempre em comunhão com Ele, na presença dEle. Nós fomos criados, estruturados para viver na presença de Deus, interagindo com Ele, tendo comunhão com Ele. Entretanto, no uso do livre-arbítrio, o ser humano pecou. E a nossa natureza ela foi contaminada com o vírus do pecado. E isso nos tornou incompatíveis com a natureza de Deus. Habitar agora na presença de Deus ficou inviável, porque a nossa natureza agora trazia algo que não pode habitar na presença de Deus, o pecado. E aí foi a tragédia da espécie humana, porque agora, vivendo contaminado pelo pecado, nós não podemos habitar na presença do Senhor. E então nós fomos colocados fora da presença do Senhor, e aí foi a tragédia para nós. Nós perdemos a comunhão com Ele. O ser humano, a espécie humana, perdeu o relacionamento com o Criador. Perdemos a paz, perdemos a segurança, e nos tornamos reféns do reino das trevas, do reino do pecado. Perdemos o nosso relacionamento com Deus. Perdemos a nossa paternidade, perdemos a nossa casa. E entramos num contexto, numa situação de insegurança, de medo, onde não encontrávamos mais paz e nem a nossa razão de existir. E a espécie humana tem sido isso, essa tentativa de buscar a sua razão de existir. O pecado nos colocou numa situação extremamente ruim. E isso trouxe uma consequência terrível, que foi a morte eterna, a morte espiritual. Mas Deus nos ama e nunca desistiu de nós. O ser humano, ele se afastou de Deus e ele se tornou perigoso. Com o pecado, o ser humano se tornou violento, agressivo. Eles matam uns aos outros, se agridem. O ser humano é violento, é perigoso. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais perigoso ele fica. Mais insensível ele fica. Mais perdido ele está. E o pecado nos afastou de Deus. Nós estávamos completamente perdidos. Mas Deus nos ama e nunca desistiu de nós. Toda a Bíblia, irmãos, a Bíblia toda, esse livro maravilhoso, quando a gente abre a Bíblia, a gente abre o coração de Deus. Todo esse livro só tem uma mensagem. Uma mensagem em todo esse livro. Todas as histórias, todos os salmos, todas as narrativas, os evangelhos, as cartas, tudo é somente para mostrar uma coisa, que Deus nos ama. A mensagem central da Bíblia é Deus nos ama. E em todo o livro, em todo o texto, é Deus buscando revelar e mostrar para nós que Ele nos ama. E que nunca desistiu de nós. Que Ele nos criou para o louvor da sua glória, que Ele nos criou para que tivéssemos comunhão e nos relacionássemos com Ele permanentemente. Mas o pecado nos afastou dEle, mas Ele nos ama, e nunca desistiu de nós. Em Gênesis 12, Ele chama um homem, Abraão, e diz: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te enviar, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E toda essa jornada de revelação do amor de Deus vem até chegar em Cristo Jesus. E o seu Filho vem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A revelação de Deus em Cristo Jesus é de que Ele nos ama tanto, Ele nos quer tanto, que enviou o seu Filho para nos buscar.
E João 3,16 é uma resposta a Gênesis 3, porque em Gênesis 3, quando o ser humano cai, o diabo questiona a espécie humana e pergunta: o que Deus falou para vocês? Deus falou isto, que não devemos fazer isso, mas não devemos fazer isso. E aí o diabo diz: não é bem assim, Deus não falou toda a verdade para vocês. Vocês não deem crédito ao que Deus falou. Acreditem no que eu vou falar, porque vai ser melhor para vocês. Eu tenho um projeto melhor para vocês do que Deus. Se vocês fizerem do jeito que eu estou falando, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês serão semelhantes a Deus. E nós somos enganados. Acreditamos num outro projeto de vida, e não o projeto que o Senhor estabeleceu desde o início. E no uso desse livre-arbítrio, a incredulidade nos levou à desobediência, porque o ser humano colocou a sua confiança em um outro ser, em uma outra proposta. E essa incredulidade, ela leva o ser humano a pecar. E então entra na natureza humana, na alma humana, um vírus mortal chamado pecado. Mas Deus nos ama e nunca desistiu de nós. A coisa mais linda que eu encontro em toda a Bíblia é o amor de Deus. Como eu gosto de abrir a Bíblia e ler e meditar na palavra, e quando eu encontro textos que mostram que o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu escudo, a minha esperança, o Senhor é o meu caminho, é a minha vida, é a minha verdade, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que estará comigo sempre, o Senhor é a minha força e a minha alegria, e eu não vou temer nada, o Senhor é a minha paz, o Senhor é o meu contentamento, o Senhor é o meu presente e o meu futuro, o Senhor é o alfa e o ômega, é o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada, o Senhor é a minha vida, é a minha existência, é o que eu sou, é nele. Ele me ama. Deus ama você, querido. Deus ama você em todo tempo, nunca deixou de te amar e não vai deixar de amar você. E ele se revelou de várias maneiras, e vem se revelando pela palavra, por meio de profetas, de pessoas, até que chegou a plenitude da revelação. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, revelou a plenitude do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto, que mesmo sendo nós pecadores, contaminados pelo pecado, Ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e o sangue de Jesus, o sangue do seu Filho amado, Ele nos purifica de todo pecado. Porque somente pelo sangue é possível anular o efeito deste vírus que é o pecado que entrou na nossa natureza. O pecado na nossa natureza, e todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós fomos afastados, destituídos da presença de Deus, da glória de Deus, e nos tornamos pessoas mortas espiritualmente, perdidas, à derivas, completamente perdidos, sem esperança. Mas Deus nos amou e enviou seu Filho. E esse vírus que é o pecado, que o pecado produz morte eterna, só tem um remédio para anular o efeito do vírus do pecado, que é a morte eterna: o sangue de Jesus. O pecado é um veneno para a nossa alma, um veneno mortal, e o sangue de Jesus é o antídoto para anular todo o efeito do pecado. Meus irmãos, que paz maravilhosa! A Bíblia nos ensina que Ele nos reconciliou. Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. É nele que há uma reconciliação, porque nós nos tornamos inimigos do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra, por causa dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus, no seu sangue, no seu sacrifício, Ele nos reconcilia com Deus. Como é maravilhoso! Você ama Jesus? Por favor, ame mais. Você não tem ideia, nós não temos ideia da dimensão do que Jesus fez por nós na cruz. Você não imagina o que é a morte eterna. Você não tem ideia do que é morrer e ir para o inferno. Você não tem ideia do que é morrer em trevas sem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que é morrer sem ter os seus pecados justificados em Cristo Jesus. Você não tem ideia do que significa a conta do pecado para a nossa alma, para a nossa vida. Você não tem ideia do que se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, você não tem ideia do que nós sofreríamos.
A tragédia que seria, porque o diabo, ele só tem uma ação: matar, roubar e destruir a nossa vida. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Por favor, meu irmão querido, você que ama Jesus, ame muito mais. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Celebre ao Senhor com alegria. Faça o melhor, faça com excelência. Adore ao Senhor, busque o Senhor, porque a coisa mais preciosa que você tem em sua vida é Cristo Jesus. Então invista o melhor, invista do seu tempo. Adore ao Senhor com alegria, celebre ao Senhor com alegria. E agradeça com todo o seu coração. Que faremos nós, que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Nós não poderíamos fazer nada, absolutamente nada, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho. Meus irmãos, ame mais ao Senhor Jesus. Ame mais. Dedique-se mais ao Senhor, adore mais ao Senhor, ame mais ao Senhor, passe mais tempo buscando ao Senhor, ore mais. É bom para você, não é obrigação, não é castigo, não, é plenitude de vida. É que o inimigo quer enganar a gente e às vezes cria ilusões, e a gente acha que a plenitude de vida está nas coisas que o mundo proporciona, e é uma ilusão. Muita gente vai nessa. A plenitude de vida está em Cristo Jesus, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro contentamento. Eu sempre digo, para eu ser feliz eu só preciso de uma Bíblia e de uma garrafinha d'água em um lugar sossegado. Só isso. A gente entender o que é a vida em Cristo Jesus é muito mais do que praticar uma religião, queridos. É vida, é comunhão. Eu estarei convosco todos os dias, é relacionamento. 7 dias, 24 horas por dia, o Senhor habita em nós, o Espírito dele habita em nós, e tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, farei para a glória de Cristo Jesus. Maravilhoso servir a Jesus com todo o coração. Pastor Ivaldo, às vezes eu fico assim, chateado, agoniado, quando vejo o povo de Deus, os crentes, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, sem ânimo, sem alegria, sem vibração, sem fazer o melhor, sem dedicar, sem ofertar, sem entregar o seu dízimo, sem cantar com todo o coração. Qualquer coisinha é motivo para a gente não ir à igreja para louvar o Senhor. Fica vendo às vezes a televisão um jogo de futebol ruim que só, e não dedica tempo para adorar e servir ao Senhor com alegria. Amém? Irmãos, ontem eu mencionei aqui o pessoal do Vitória, eu vi o pessoal do Flamengo comemorando o título do Flamengo. Eu não sei se nós crentes faríamos isso, tudo aquilo por Jesus, não. Eu não sei se a gente faria aquilo, não. Às vezes eu acho que a torcida do Flamengo ama mais o Flamengo do que os crentes amam Jesus. Porque eles fazem mais coisa por aquele time lá do que a gente está disposto a fazer por Jesus. A gente às vezes quer uma vida assim, numa certa zona de segurança, um certo conforto. Bom, se não tiver uma climatização na igreja, o banco não tiver acolchoado, se a música não for boa, eu também não vou lá não. Meu irmão, dá licença. O que tem de gente adorando o Senhor por esse mundo afora, debaixo de um pé de árvore, debaixo de uma ponte. Ouvi uns irmãos que ir à igreja significa risco de morrer, risco de apanhar em lugares de perseguição. E às vezes a gente com tanto conforto, com tanta coisa, e a gente, meu amado, querido, minha irmã, meu irmão, você que está aqui nesta noite, ame o Senhor Jesus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, que Ele deu a vida por você. Nós precisamos, queridos, de uma geração que busca o Senhor, uma geração de homens e mulheres que oram ao Senhor, uma geração com casais que oram ao Senhor, famílias que buscam o Senhor. Nós precisamos de uma geração que busca o Senhor em santidade, um povo que vive na presença do Senhor, que ama o Senhor, que adora o Senhor, que exalta o Senhor, que tem prazer na presença do Senhor, tem prazer no louvor, na adoração, tem prazer na palavra, tem prazer na oração, tem prazer em estar na presença de Deus, como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus. Sua alma tem sede de Deus? De que sua alma tem sede nesses dias? A sua alma tem sede da palavra? Você leu a Bíblia toda esse ano?
Você meditou nos evangelhos, nas cartas, nos salmos? Você está com sede da palavra de Deus? Ou para você tanto faz? É só a leitura bíblica quando vem à igreja. Olha só, querido, isso é bom para você. Alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Medita na palavra, lê a palavra do Senhor. Ensina a palavra para os seus filhos, discipule os seus filhos. Ame a palavra, se alimente da palavra. Ela é viva e eficaz. Tremenda. Ame a oração. Quanto tempo você tem orado? Ame a oração. Pastor, mas por que eu tenho que amar a oração? É para pedir as coisas a Deus? Não, é para estar na presença dEle. O principal motivo da gente orar é ter comunhão com o Senhor, desfrutar a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Qual foi a última vez que você orou 2 horas? 2 horas, você sozinho. 1 hora, 5 horas, 5 horas orando. Eu estou para tirar uns dias de férias agora na reta final de ano. E uma das coisas que eu quero pegar em 2 dias, meu irmão. 2 dias só para ficar orando. 2 dias para orar. E nessa jornada eu acho que eu vou lembrar de vocês aqui. Vou dizer, Senhor, abençoa aquela turma lá na graça. Eu quero pegar nas minhas férias, já estou marcando uns textos que eu quero meditar na palavra de Deus assim, sem olhar nesse celular, que eu não tenho agenda e não tenho WhatsApp para responder. Desligo o celular e eu vou meditar na palavra do Senhor. Outro tempo, um feriado de carnaval, não peguei compromisso para pregar em lugar nenhum, e eu fiquei em casa, só para ler a Bíblia e orar. Começava 8 da manhã até 8 da noite, meditando na palavra e orando. E eu buscava o seguinte: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Ministra o meu coração, ministra a minha alma. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer a plenitude da tua vontade para a minha vida. Eu quero conhecer os teus propósitos. Você conhece os propósitos de Deus para a sua vida? Ou você está só vivendo a rotina da sobrevivência? É muito pouco viver essa vida apenas para a rotina da sobrevivência. Eu quero viver essa vida para conhecer os propósitos de Deus e conhecer a glória de Deus. Eu já orei muitas vezes na minha vida, ao longo da minha vida eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não quero morrer sem ver a tua glória nessa terra. Eu quero ver a tua glória. Quero ver o teu poder, conhecer o teu poder na minha vida. Eu quero conhecer os teus propósitos. Eu quero conhecer as tuas maravilhas. Eu não quero apenas praticar uma religião. Eu quero viver a plenitude da vontade de Deus para a minha vida. Busque isso todos os dias. Diga para Deus: Senhor, eu quero viver a plenitude da tua vontade para a minha vida. Realiza em mim. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo. E eu estou disposto a renunciar ao que for necessário. Eu estou disposto a deixar o que for necessário. Eu estou disposto a mudar de vida, meus hábitos, meu comportamento, rever a minha agenda, rever as minhas prioridades. Às vezes viver com menos recursos financeiros, mas não importa a quantidade de dinheiro que eu vou ganhar na vida. O que importa é que eu quero viver a plenitude de Deus na minha vida. A vida do homem, a vida das pessoas, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E às vezes há uma ilusão muito grande sobre esse assunto. E a gente acha que a conquista material é o que nos vai trazer a plenitude de vida e nos considerarmos vencedores na vida. A plenitude de vida está em Cristo Jesus. E não é o volume de recursos que você vai adquirir com as suas riquezas, com a sua vida, que vai trazer essa plenitude de vida. O que traz a plenitude de vida é Cristo Jesus. Aleluia. E eu não estou pregando aqui um negócio que eu estou falando para vocês que eu não vivi antes. Um dia eu tive esse discernimento, eu compartilhei com os irmãos, ontem, falando para os líderes, que eu era pastor em Brasília. E também trabalhava na Caixa Econômica Federal, e eu tinha uma vida bem estabilizada. E Deus me chamou para trabalhar em missões. Eu não queria ir. Porque na minha cabeça eu estava andando para trás. Porque eu entendia que o propósito melhor para a minha vida era como eu estava pensando, mas Deus tinha outros planos para mim. E significava que eu iria abrir mão de uma série de coisas. Abrir mão de salários, abrir mão de zona de conforto, de um padrão de vida, para viver uma nova realidade em Cristo Jesus. E não foi fácil, foi uma batalha. Não é fácil para a gente se desapegar desse mundo e viver a plenitude de Deus. Irmãos, eu tenho pregado isso em muitos lugares. Eu estou orando por uma igreja que esteja buscando a plenitude da vontade de Deus. Eu estou orando por famílias e crentes, homens e mulheres, servos do Senhor, que estejam dispostos a abdicar de tudo desse mundo para viver a plenitude de Deus. Viver a glória de Deus na sua vida. Viver uma vida de santidade. Viver uma vida cheia da graça, do amor e da bondade de Deus. E viver uma busca inconstante
uma busca constante da vontade, da plenitude de Deus para a sua vida. O que eu quero nesse tempo? Eu quero os propósitos de Deus para a minha vida. Onde Ele quiser, como Ele quiser. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Você tem coragem de fazer esta oração? E se a vontade de Deus representar abrir mão do que você faz hoje, do que você ganha? Eu já ouvi algumas pessoas que Deus chamou para missões, deixando tudo, indo para fazer missões. Outros para o ministério, outros para trabalhar em outras frentes de trabalho, mudar de cidade, trabalhar na plantação de uma igreja, trabalhar na evangelização, outros começar a discipular outras pessoas, outros começarem a ter pequenos grupos nas suas casas, outros começarem a discipular outras pessoas, rever a agenda, rever as suas prioridades e dizer: eu quero colocar Jesus Cristo como o centro da minha vida, o centro da minha casa, o centro da minha agenda, o centro das minhas prioridades, o centro do meu coração. A minha vida vai girar em torno de Cristo Jesus, aleluia. É a única igreja que tem água de coco no púlpito. E a gente dá uma palavra introdutória, toma água de coco, fica animado para pregar mais ainda. Vocês estão entendendo, irmãos? O que eu estou falando aqui nessa noite, com muita alegria, com muito amor. Sabe por quê? Eu estou vendo muita gente tendo um prejuízo na vida. E o prejuízo é não estar vivendo a plenitude da vida cristã em Cristo Jesus. E perdendo seu tempo com um monte de prato de lentilhas por aí afora, que às vezes a vida vai oferecendo. E às vezes a gente vai nessa, e quando dá uma olhada, a vida passou e vamos embora. E olha, queridos, essa jornada aqui é curta. A vida é uma janela que se abre na eternidade. Ela abre e se fecha rápido. Fecha com 70, 80, 90, 100 e vai embora. E daqui a 100, 200, 300, 400, 500, 600 anos, 1 milhão de anos, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão de anos, onde é que nós vamos estar? Meu Deus, estaremos com Cristo Jesus para sempre. Presta atenção, nós não somos desse mundo. A gente vive com a mala pronta e o Senhor Jesus está voltando. E o Senhor Jesus está vindo para nos buscar e nós estaremos com Ele para sempre na eternidade. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Para lá que eu vou. Preocupado com o que vai acontecer com esse mundo, se vai acontecer isso ou aquilo. Eu não estou preocupado com isso, irmãos. Eu estou preocupado em servir Jesus na plenitude do meu coração e viver os propósitos de Deus para a minha vida. João 3,16, uma resposta a Gênesis 3, quando o homem se perde e Deus é acusado de que Ele não nos amava e de que Ele não tinha o melhor para nós. Em Gênesis 3 a gente perde a comunhão com o Senhor, mas em João 3,16, em Cristo Jesus, a comunhão é restaurada. Em Gênesis 3 nós somos afastados, mas em João 3,16 Jesus traz a gente para perto. Em Gênesis 3 a gente fica refém, escravos do reino das trevas, mas em João 3,16, no sangue de Jesus nós somos libertos e declarados livres. Em Gênesis 3 nós perdemos a comunhão, a paternidade, a presença de Deus. Em João 3,16 Jesus traz a gente para perto, para a casa do Pai, e nos torna filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Em Gênesis 3, irmãos, fomos contaminados pelo pecado, mas em João 3,16 Ele nos ama e nos purifica de todo pecado. Em Gênesis 3 a gente caiu, em João 3,16 Ele nos levanta. Em Gênesis 3 nós morremos espiritualmente. Em João 3,16 a gente é vivificado em Cristo Jesus e a gente tem agora vida eterna. Em Gênesis 3 fomos escravizados pelo pecado e pelo diabo. Em João 3,16 nós somos livres em Cristo Jesus para adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Em Gênesis 3 nós caímos, perdemos a comunhão, perdemos a alegria, perdemos a paz, nos tornamos inseguros e medrosos. Em João 3,16 Jesus nos restaura a paz, a alegria. Jesus nos restaura a vida e nele nós somos o povo mais feliz e abençoado da face da terra, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Jesus é maravilhoso. Invista a sua vida em Cristo Jesus, nele, na obra dele, com todo o seu coração. Continue trabalhando, fazendo o que Deus está te dando a oportunidade de fazer, mas em tudo que você fizer, glorifique a Deus, honre a Deus.
Busque o Senhor com todo o seu coração. Seja crente assim, para valer. Não tem coisa mais linda do que servir a Jesus com todo o seu coração. Eu aprendi uma vez, eu já contei essa história em vários lugares, acho que até já contei aqui, eu vou repetir, porque muita gente, acho que alguns não me ouviram contar essa história. Eu fiz um mestrado em vida cristã. Você já fez um mestrado em vida cristã? Eu fiz minha irmã, um mestrado em vida cristã. E o professor, o orientador, analfabeto, não sabia fazer um ó com um copo. Eu fiz um mestrado em vida cristã e o meu professor foi um analfabeto sertanejo que não sabia fazer um ó com um copo. Isso já faz muitos anos. Eu era pastor em Brasília. A nossa igreja tinha vários projetos missionários. Fizemos uma viagem missionária para o sertão do Siridó, no Rio Grande do Norte. Uma loucura. Saímos de Brasília no ônibus sexta-feira à tarde e viajamos para chegar domingo à noite lá. Uma viagem muito longa e foi uma bênção. Ficamos 10 dias lá trabalhando na região, em várias cidades onde a gente estava plantando igrejas, e levamos um grupo da igreja coral, foi uma festa. E a gente visitava as cidades onde estávamos com os missionários trabalhando, e uma das cidades que visitamos no sábado, é uma cidade chamada Parelhas, lá no interior do Rio Grande do Norte, no sertão. E a gente recebia, o missionário dava para a gente uma lista de pessoas para a gente visitar, para fazer estudo bíblico. E na minha lista de visitas, a última era de um homem que ficava na periferia da cidade. Ele tinha se convertido com a esposa, já eram batizados, tinha 6 meses que eles estavam frequentando a igreja. Igreja simples, povo simples. E aquele homem, ele é muito pobre, o nome dele João. Ele trabalhava para a olaria, carregava terra, ele ganhava R$2 por dia, R$2 por dia. Carregava terra quando tinha serviço, ele carregava terra para a olaria, ganhava R$2. Eu fui visitá-lo no final da tarde, aquele sol bonito do sertão, naquele fim de tarde, aquele sol vermelho. Fui com mais 2 jovens comigo, 2 seminaristas. Levamos alguns alimentos, algumas roupas para as crianças. Ele tinha 4 filhos, 4 barrigudinhos pequenos, ele e a esposa. E a casa dele é muito simples, não tinha energia elétrica. Para entrar na casa dele eu me abaixei, que a porta era assim, baixinha. Abaixei, entrei, que chão batido, muito simples. Se não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha televisão, não tinha quase nada na casa dele. A casa muito simples, uma das casas mais simples que eu acho que eu já entrei. E com aqueles 2 jovens que foram comigo, eu li a palavra de Deus, orei com eles, a gente deu ali alguns alimentos para eles, algumas cestas de alimentos, também roupas que a nossa equipe lá da terceira idade da igreja tinha produzido, e a gente levou algumas doações para ele. Enfim, tivemos um momento ali, um jovem que estava com violão cantou uma música, e a gente orou com ele ali. Irmãos, aqueles meninos ficavam assim olhando para mim, aqueles barrigudinhos, aquele homem assim, descabreadinho, com a cabeça baixa, e a esposa assim olhando para mim. Ele disse: pastor, eu não tenho nenhuma água para te oferecer, porque o pote está rachado, e aí não tem água. A casa é muito simples. E aí estava chegando no finalzinho da visita, irmãos, e eu falei para ele assim: irmão João, então à noite, logo mais à noite a gente se vê, vamos ter o culto lá, coral vai cantar, trouxemos um coral lá de Brasília, e o irmão vai com a sua esposa e os meninos para o culto, combinado? Aí ele assim, meio descabreado, falou assim: ô pastor, não vou não. Eu falei: mas por que você não vai? Ele falou: pastor, eu não tenho um sapato. Eu falei: não tem problema, pode ir de chinelo, querido. Aí ele falou assim: ô pastor, eu não tenho chinelo, eu tenho frequentado a igreja descalço, e a única calça que eu tenho, ela está rasgada no joelho, eu vou ficar com vergonha dos irmãos de Brasília, se eu for lá nesse culto. Irmãos, acendeu uma luzinha dentro de mim, que não fui eu que pensei, que aquela ideia não era minha, eu não ia pensar racionalmente o que entrou na minha cabeça. Uma luzinha acendeu dentro de mim, e foi assim, ó: dá o seu tênis para ele. Não seria eu pensando desse jeito. Sabe por quê? Eu estava usando um tênis, eu tinha ido numa viagem de trabalho aos Estados Unidos, e passei em Nova York, 2 dias lá, na volta, e tinha uma marca de tênis que não tinha no Brasil naquela época, chamada Wilson, uma marca Wilson de couro, e eu comprei esse tênis em Nova York por $300 e poucos naquela época, lá em Nova York, de couro, e eu estava usando aquele tênis pela 2ª vez. Você acha que eu ia pensar em dar aquele tênis? De jeito nenhum. E aí me vem assim, eu naquela situação, aí uma luzinha assim: dá o seu tênis para ele. Aí eu olhei para o pé assim: mas não está, é de Nova York.
Como é que eu vou dar esse tênis? 300 e pedrada de dólares nesse tênis, não tem como. E aí eu segurei assim, e o que eu vou fazer aqui? Dá o seu tênis para ele, e eu sem saber o que fazer. E aqui o cérebro raciocinou na hora, pergunta o número dele, não bate com o seu, e você sai dessa. Opa, se Deus é bom. Aí eu pergunto para o cara assim, irmão João, que nome você calça? Ele olhando por aquele pé barrento, de carregador de terra, olhando para o pé, ele disse assim, pastor, não sei, eu nunca calcei um sapato. E aquela luzinha disse para mim assim, dá o seu tênis, o número é igual ao seu. Irmãos, eu estava acuado naquela situação. A nossa base tinha ficado em outra cidade, a gente estava lá, a gente foi de ônibus para aquela cidade, e eu estava acuado, aí não teve jeito. Quando Deus age assim, aquele fim de tarde assim, aquela situação, aí não teve jeito, eu enfiei o dedo assim no pé aqui e tal, falei assim, ô João, irmão João, é o seguinte, toma esse tênis aqui, vai para o culto hoje com esse tênis. Irmãos, aquele tênis no meu pé era pura vaidade. Naquela noite, um irmão que estava comigo, um diácono lá, comprou uma sandália havaiana. Aquele dia eu preguei, foi a primeira e única vez, eu acho que eu preguei de sandália havaiana. Porque eu dei meu tênis para o João. Aquele tênis no meu pé era pura vaidade. Eu tinha outros tênis em casa, outros sapatos. O João era minha ovelha, era membro da minha igreja, porque lá era uma congregação da nossa igreja lá de Brasília. Eu tinha uma ovelha que frequentava a igreja descalço e só tinha uma calça rasgada no joelho, que não tinha energia elétrica na casa dele, que sobrevivia com R$2 quando tinha serviço, com 4 filhos. O pastor já tinha me contado da decisão daquele irmão, da sua esposa, tinham sido batizados. Aquele tênis no meu pé era pura vaidade, irmãos. Eu falei para os jovens que estavam comigo, e a gente, para se sentir bem, feliz, se a gente depende da marca da roupa ou da marca do sapato, para a gente ser feliz, é muita mediocridade. Porque não é a roupa, a marca da roupa, o valor da roupa, do sapato ou o carro que a gente tem que vai nos fazer feliz e define quem nós somos. Nós somos abençoados não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos em Cristo Jesus. Era pura vaidade aquilo. E Deus tratou a minha vida naquele dia, me libertou. Foi meu curso de mestrado em vida cristã. Porque agora ela vem a aula. Vem a aula, meu irmão. Sabe o que eu ainda fiz? Eu pensei comigo, depois daquela situação. No fundo, eu estava meio triste. Assim, quando é que eu vou voltar naquela cidade para arrumar um tênis deste novo? Eu estava meio triste. No fundo. A carne humana é fogo. Ela é vaidosa. Por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito e da palavra para mortificar os desejos da carne. Quando a gente não se enche da palavra, do Espírito de Deus, é perigoso. Aí eu raciocinei comigo, camarada, 4 filhos, R$2 por dia, somando dá 10 por semana, quando tem serviço, 40 conto por mês, sem energia elétrica em casa, não tem água gelada, não tem fogão. Será que o cara desse é feliz? No nosso conceito, será que é feliz? Aí eu raciocinei, será que esse moço é feliz? E aí na hora, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Irmão João, você é feliz? Irmãos, aquele homem estava de cabeça baixa, descabriado. Nesse momento ele levantou os olhos, assim olhou no meu rosto, nos meus olhos. Eu vi que aquele sol que entrava pela casa aqui naquele fim de tarde, aquele sol vermelho bonito, refletia nos olhos dele, no rosto dele. E ele falou assim, ô pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra. O Senhor está visitando a família mais feliz da face da terra. Porque desde que a gente aceitou Jesus, eu e a minha esposa, a gente aceitou Jesus, Jesus veio morar aqui em casa e Ele mora com a gente aqui em casa. O Senhor está visitando a família mais feliz da face da terra, pastor. Eu sei que a gente é simples, pastor. Eu nunca fui no shopping, pastor, mas eu já fui no Santo dos Santos. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, pastor, mas eu já tomei da água da vida. Eu nunca comi uma pizza, pastor, mas eu já comi o pão da vida.
Eu nunca vesti uma roupa de marca, pastor. Mas as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. E a roupa da melhor qualidade é aquela que foi lavada no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. É a nossa vida. Essa é a roupa que a gente tem que vestir. Essa é a roupa que honra, essa é a marca que honra, essa é a que prevalece, é a marca que foi lavada no sangue do Cordeiro, a nossa vida, o nosso coração. Aquele homem me ensinou que a plenitude de vida e a felicidade não está nas coisas que a gente pode possuir, mas está em Cristo Jesus. Um sertanejo numa casa simples, sem energia elétrica, 4 filhos, muito simples, restrito de uma série de coisas, mas isso não importava. Aquele homem me olhou nos olhos e disse para mim: o senhor está visitando a família mais feliz da face da terra, visitando o homem mais feliz da face da terra, porque Jesus habita aqui, e Jesus é a nossa alegria, é a nossa felicidade. Eu aprendi com um sertanejo, um homem chamado João, que a plenitude de vida não está nas coisas que a gente possui, mas está em Cristo Jesus. Depois ele estudou, se tornou líder de louvor da igreja. Foi bom que naquela viagem missionária o irmão da igreja ficou sabendo da história, foi lá e comprou uma casa e deu para o João. Na época, 35 mil reais, eu lembro como hoje isso. E o João continua servindo ao Senhor. Outro dia eu recebi um recado missionário que ele mandou um abraço. Eu falei: eu vou lá visitá-lo, tomar um café um dia desse, eu vou levar um tênis para ele. Não sei se eu vou levar lá dos Estados Unidos. Mas não depende, o João não depende de um calçado para dizer eu sou feliz. Não depende de uma casa, não depende de uma geladeira, do micro-ondas ou de um carro. Não depende do salário dele para olhar nos olhos de um pastor e dizer: pastor, o senhor está visitando um homem mais feliz, a família mais feliz, porque nessa casa Jesus habita, e Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha alegria e a minha força. Aleluia. Aí eu tomei o mestrado com analfabeto em vida cristã, esse mestrado. Deus usa as pessoas para nos abençoar, para profetizar na nossa vida e nos libertar, às vezes, de vaidades, de coisas periféricas que não acrescentam nada, e às vezes a gente sofre tanto, e muita gente fica frustrada, depressiva, fica angustiada, fica preocupada, porque às vezes não tem certas coisas, quer imitar os outros, está preocupado se teve like, tira fotos de recorte da sua vida para poder ficar ganhando like. Eu não estou preocupado com like que ninguém me dá, não. Eu estou preocupado se o que eu vivo cada dia Jesus está dando like. Muita gente preocupada, tira foto de tudo, só tem coisa bonita, né, na internet, tira aquelas fotos e tal, bota lá porque quer que o povo dê like, para a pessoa. Você tem tirado recortes da sua vida e postado para Jesus dar like? Se Jesus olhar a sua vida diariamente, Ele vai dar like no que você está vivendo? A sua vida de oração ganha um like de Jesus. A sua vida de intimidade com a palavra ganha um like. A sua vida de testemunho, como você trata a sua família, seus filhos, sua esposa, como você trata o seu esposo, como você lida com seus irmãos na igreja, está ganhando um like de Jesus. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão buscando aprovação e reconhecimento das outras pessoas. Eu estou buscando reconhecimento e aprovação, é de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu quero ganhar o like de Jesus, de uma vida de fidelidade, de integridade, de servi-lo, de amá-lo, de buscá-lo, de glorificá-lo em tudo que eu fizer. Eu quero viver uma vida para um like de Jesus e não para o like das pessoas. O que você está buscando? Pastor, hoje à noite o senhor está meio bravo. Não estou bravo não, eu estou feliz da vida, estou animado. Queria que essa conferência estivesse começando hoje, a gente ia até a semana toda, só falando coisas de Jesus, coisas maravilhosas. O senhor está visitando a casa mais feliz da face da terra, porque Jesus Cristo me amou, morreu na cruz por mim, restaurou a minha vida e da minha família, e nós somos felizes, pastores. Aí naquela hora, aí na noite do culto, né, coral lá cantando, e aí começando o culto, aí lá vem aquele moço de mão dada com a esposa, aqueles 4 barrigudinhos atrás, eles pisando naquele tênis, com aquela calça jeans rasgada no joelho. Aquele moço pregou para mim, me abençoou com a simplicidade e humildade.
do que significa servir a Jesus, irmãos. Só mais um minuto, olha aqui para mim. Você ama Jesus? O quanto você ama Jesus? Meu irmão, dá uma nota naquele piano ali. Dá uma nota para mim aí, para ver se dá uma tocada no coração do povo. Que às vezes o pregador ele fala e não dá nada. Aí toca ali para dar uma merciada no coração. Você sente que Deus tem falado ao seu coração nesta noite? Eu quero olhar nos seus olhos nessa noite e dizer para você: ame Jesus, não de palavras apenas, mas com toda a sua vida, com todo o seu coração. Onde você for, coloque sua vida à disposição do Espírito Santo. Você é feliz? Você está feliz? Está triste? Está abatido? Preocupado? Inseguro? Com medo? O que faz você feliz? Qual é o seu sonho? Qual é o seu maior objetivo de vida? O meu? São essas duas alianças que eu uso. Uma com a minha esposa e os meus filhos, minha neta, minha família. E outra, eu ganhei lá em São Paulo, ex-alunos da Cristolândia, pessoas que viviam na rua, me deram esse anel, escreveram dentro: uma vida vale mais que o mundo todo, do que o mundo todo. A minha esposa autorizou e eu uso. E eles me deram dizendo: pastor, não esquece que o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil. Esquece da gente. Não esquece de continuar pregando o Evangelho de Jesus. São as minhas duas únicas razões de viver: minha família e Jesus. Pregar o Evangelho. Eu não tenho um projeto pessoal de vida nenhum. Nenhum sonho, nenhum projeto, nenhuma agenda que eu estou fazendo algo para o meu futuro, para a minha vida. O meu futuro é Jesus. A minha agenda é a minha família e os compromissos que eu tenho pelo reino de Deus, para exaltar o Senhor em tudo que eu fizer e proclamá-lo. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Onde Jesus está na sua vida? Quais são as suas prioridades? Feche seus olhos. Quero orar com você. Você quer consagrar sua vida ao Senhor? Pastor, nessa noite eu estou tomando algumas decisões, e uma delas, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero rever minha agenda, minhas prioridades, os meus valores. Eu quero repensar o meu tempo com Deus, meu tempo de oração, meu tempo de meditação na palavra. Eu quero repensar algumas coisas na minha vida. E hoje à noite eu quero me consagrar diante do Senhor, de que eu vou buscar mais a presença de Deus. Eu vou me dedicar. Eu vou me envolver num pequeno grupo. Eu vou evangelizar alguém, eu vou orar por alguém, eu vou discipular alguém. Eu vou servir em alguma coisa nessa igreja. Eu vou me envolver mais com o Senhor. Eu vou buscar mais a Deus. Eu não quero ser apenas um frequentador da igreja. Eu quero ser uma vida que viva para a glória de Deus, cheia do Espírito, cheia da alegria do Espírito Santo. Eu quero também orar por pessoas que nesta noite queiram seguir Jesus, entregar sua vida a Jesus. Tem alguém nesse auditório que quer entregar sua vida a Jesus nesta noite? Levante sua mão. Assim você está dizendo: pastor, eu quero seguir Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero colocar minha vida no altar do Senhor, eu quero seguir Jesus. Eu não sei nem por onde começar, mas nesta noite eu me rendo, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero seguir Jesus. Se tem alguém entre a gente aqui, levante sua mão bem alta assim: eu quero tomar essa decisão nesta noite, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que nunca tomou essa decisão, alguém que nunca nasceu de novo e nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo Jesus?
Igreja, ora comigo. Se tem alguém, faz só um sinalzinho assim para mim, bem alto o seu braço assim: pastor, eu tomo essa decisão hoje, eu quero me reconciliar com Deus. Eu estou afastado da igreja, pastor. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu não tenho levado uma vida na presença de Deus. Nesta noite eu quero buscar o Senhor e me reconciliar com Ele. Ore pelas pessoas que você gostaria que estivesse nesta noite aqui adorando ao Senhor, pessoas que não se converteram. Ore por seus familiares. Ore por pessoas que você está evangelizando. Ore por as pessoas que você está discipulando. Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente, conhece as nossas falhas, nossos limites, conhece tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe como cada um de nós está vivendo. E sabe as mudanças que cada um aqui precisa viver. E nessa noite eu quero pedir que o Teu Espírito trabalhe na nossa vida. Nos mostre aquilo que precisamos mudar na nossa vida. Aquilo que nós queremos nesta noite mudar, entregar, consagrar ao Senhor. Se você tem algo que você quer consagrar ao Senhor, eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar. Se você tem algo que você quer mudança na sua vida, vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você quer consagrar a sua vida ao Senhor nesta noite, eu quero orar por você. Se você quer colocar algo diante de Deus nesta noite, fazer um voto diante do Senhor, convido você a sair aqui do seu lugar e vir aqui para a gente orar. Pastor, eu quero colocar minha vida para Deus me usar mais ainda do que já tem usado. Eu quero me dedicar ao Senhor com todo o meu coração. Se você tem uma vocação missionária, um chamado para o ministério, vem também que eu quero orar por você. Quero invocar o nome do Senhor sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que tem um chamado, uma vocação ministerial, quero orar por você. Você que quer colocar a sua vida no altar do Senhor. Você que quer pedir misericórdia ao Senhor, quebrantado nesta noite, dizendo: Senhor, eu tenho áreas da minha vida que eu quero mudanças. Eu quero colocar na Tua presença, Senhor, toda a minha vida, pedindo que o Teu Espírito me oriente, me ilumine, me dê discernimento. Vamos ficar de pé, igreja, enquanto esses irmãos estão vindo. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Criador dos céus e da terra. Nós invocamos o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus, humildemente, nós invocamos e clamamos para Te adorar, Te exaltar e reconhecer a Tua glória, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Deus, pelas vezes que nós decepcionamos o Senhor e não correspondemos com a expectativa do Senhor. Pelas vezes, ó Deus, que a nossa carne prevaleceu sobre as coisas do Espírito. Nós estamos pedindo perdão ao Senhor, clamando por misericórdia, rogando que o Senhor ouça a nossa oração. Ouça o nosso clamor. Pai, nesta noite eu coloco a minha vida diante do Senhor e eu consagro a minha vida ao Senhor. Peço que Teu Espírito me ilumine. E se há algo na minha vida que eu precise mudar, eu quero mudar, rever as minhas prioridades. Ó Deus, eu quero viver a plenitude da Tua vontade. E os irmãos que estão aqui na frente, Senhor, têm buscado isso. Aqueles que são vocacionados, eu peço por eles,
porção dobrada da tua graça. Aqueles que são vocacionados, eu peço a unção do teu Espírito sobre eles, que eles sejam cheios do teu Espírito, tenham discernimento espiritual, entendimento do propósito de Deus para a vida deles, para o ministério, onde o Senhor quer usá-los. Eu peço a Deus uma unção especial sobre esses vocacionados. Abre os olhos e a mente para que eles enxerguem muito além das perspectivas humanas, mas consigam enxergar o teu poder e os teus propósitos. Rogo por aqueles que estão aqui, ó Deus, consagrando as suas vidas, colocando diante do Senhor a sua vida, sua família, colocando, ó Deus, algo que está mexendo no seu coração, marcando a sua vida. Toma-os nas tuas mãos, ó Deus, consagramos ao Senhor e abençoa-os, ó Pai, com porção dobrada da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. E nós queremos viver para o louvor da tua glória. Ó Deus, opera milagres na vida do teu povo neste lugar. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, quebrados, ó Deus. Que sejam, ó Deus, restaurados. Famílias, lares, faz uma visitação, ó Deus, naquelas famílias que tem pessoas que precisam se converter. Aqueles filhos afastados, aquele esposo, aquela esposa. Pai, nós invocamos o teu Espírito Santo sobre essas famílias, sobre essas pessoas, para que haja, ó Deus, quebrantamento, salvação, restauração. Pai, obrigado pela vida do pastor Erivaldo, sua família, a liderança desta igreja, toda essa igreja, Pai. Te agradeço por ela e rogo, Pai, que o Senhor continue abençoando abundantemente essa amada igreja, seus ministérios, todos os sonhos, e que esta igreja, Pai, continue avançando para anunciar o nome poderoso de Cristo Jesus. Te louvamos e agradecemos por esse tempo precioso. Amém e amém. Deus seja louvado, Deus os abençoe.